Fala pessoal, Erlo Amaral, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu trouxe um conteúdo incrível para representantes comerciais e equipe comerciais de venda. Como fazer o planejamento de ações por mês. Me acompanhe aqui e venha nessa jornada que vai transformar o seu mês. Bom, pessoal, e como eu faço meu planejamento do mês? Eu organizo meu mês de uma maneira muito prática. Eu divido em 4 grandes fases. Como que eu faço essas fases? Eu classifico ferramenta de gestão, que é a base do processo. Eu classifico o status do cliente, que vocês vão entender no passo a passo. Com essa análise, eu crio as métricas e dali eu sintetizo tudo num plano de ação estratégico. E qual é a importância dessas etapas? Para você ser um representante de alta performance em venda, você precisa ter clareza nas ações, clareza do que você vai fazer. Dali você direciona o seu propósito. Para fazer essa gestão de carteira, essas etapas são importantes. Então, tudo que eu falei, você precisa fazer a organização dessa carteira. De que maneira? Como que eu monto essa carteira de cliente? No caso aqui do escritório, eu tenho um software. Esse software aqui é o Suas Vendas. Mas você pode também ter uma planilha de Excel, um Word, ou até mesmo escrever num papel, ou assim, no cenário mais antigo, tem um Cardex, né? Você tem ali o Cardex do cliente, com todos os dados do cliente. E como eu faço tudo isso? Como que eu faço essa carteira e como que eu planejo o meu mês? Aqui eu baixo um relatório de vendas. Quando eu baixo o relatório de vendas, eu aglutino isso na carteira de cliente. Dali eu seto a classificação de cliente. E como que é essa classificação de clientes? Eles têm ativos, inativos e prospectados. Os clientes ativos são aqueles clientes que compraram nos últimos 90 dias. Os inativos, é óbvio, é aquele cliente que não compra há 90 dias. E o prospectado? Como eu sou um representante comercial generalista, ou seja, eu atendo vários segmentos, eu tenho uma sequência que, dentro da região, eu organizo na prospecção, que é uma outra parte da nossa metodologia, que está num outro vídeo, como prospectar a carteira de cliente, eu classifico eles como potenciais. Eu vou dar um exemplo. Você pega uma cidade que tem 200 material de construção. Então você tem lá 2 clientes de material de construção ativos. Só que tem aquele cliente importante que você precisa abrir. Só que tem 200 CNPJs ali naquela cidade. Eu vou lá e classifico aquele cliente prospectado que nunca comprou como potencial. Então aqui eu trouxe uma visão para vocês de como a gente vai fazer. Agora vamos para a prática? Então aqui eu faço o seguinte, ó. Isso aqui é a interface do software. E eu baixo o relatório. Eu venho aqui em relatórios. Nesse relatórios, tem vários relatórios. Eu venho aqui no módulo cliente, que a gente está falando sobre a venda do cliente, né? Tá? No caso das suas vendas, ele tem aqui um relatório, visão de vendas por cliente. A visão geral. Que eu já baixei aqui para vocês darem uma olhada. O que esse relatório traz? Ele traz a venda mês a mês, por carteira de cliente. Aí eu baixo isso em Excel e aglutino na carteira de cliente. Eu já fiz aqui uma boneca para a gente não perder tempo na confecção. Então ela fica mais ou menos assim, ó. Então aqui eu tenho o cliente, aqui eu tenho a cidade. No caso do escritório, eu divido por região. Se vocês olharem aqui, o escritório atende bastante regiões. Caso você é representante que tem uma região só ou duas, ou você também, uma dica legal, é você dividir a tua cidade em regiões. Bairro, Zona Norte, Zona Sul, também fica legal a divisão da carteira. Então aqui, gente, eu tenho minha carteira de cliente. Como que eu faço essa carteira? Está em Excel. O que eu trouxe aqui naquele relatório que eu mostrei para vocês, lá da visão geral? Eu aglutinei os valores. Está vendo aqui que tem os valores de faturamento do trimestre? Então aqui eu começo a montar a minha estrutura. Então qual que é a base da estrutura? Classificar o status do cliente. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Então aqui, se a minha base de clientes é o último 3 meses, pode ver que veio todas as vendas aqui. Repito, se você não tem a planilha pronta, você pode digitar na mão a última venda do cliente, pegando o relatório na própria indústria ou pegando os seus últimos pedidos. O importante é abastecer a planilha
por linha de clientes com a data da última compra, para a gente criar a base da estratégia, a base do planejamento. Aqui, então vamos lá. No caso aqui, eu estou em janeiro. Então eu vou pegar aqui 2024 e vou desmarcar os meses anteriores ao último trimestre. O último trimestre, como eu estou em janeiro, foi outubro, novembro e dezembro. Então aqui, quando eu faço esse filtro, o Excel busca os clientes que compraram no último trimestre. Aí você vem, digita aqui ativo e cria a tua estrutura de tabela. Pronto, definimos os clientes ativos. Lembra lá no mapa mental que agora a gente precisa fazer uma base de clientes inativos? Aqui eu venho e marco tudo. E o que eu vou desmarcar? O último trimestre. Olha como fica fácil. Ó. Então, ou seja, então aqui eu identifiquei os inativos fora dos 90 dias, vamos falar assim. Vem aqui, já classifiquei a minha carteira. Olha que interessante. Olha que legal. Identifiquei minha carteira. O que sobrou? Os potenciais. Então, como que você deve fazer os potenciais? Você deve vir aqui na sua carteira, andar cliente por cliente e escrever potencial no status. Quem que é o potencial? O cara que nunca comprou. Eu já fiz isso aqui, ó, e criei um módulo potencial. Então, aqui a gente montou a estrutura da carteira para fazer o trabalho de ação do mês. Como a gente vai bater as metas e como a gente vai chegar em alta performance em venda com essa estrutura. Vamos no plano de ação aqui, ó. Coloquei uma colinha aqui para vocês verem. Então eu divido esse plano de ação, lembra lá que a gente tem as 4 semanas? Então aqui, ó. Na primeira semana, o que eu faço na primeira semana, após a planilha estar estruturada? O escritório, minha equipe, eles ligam nos clientes ativos que não compraram no mês passado. Quando eu vou para a planilha, é muito simples. Ó. Olha que plano de ação legal. Aqui a gente já tem o grupo de ativos e aqui quem comprou. Então a gente vem aqui, faz o filtro de novo, desmarca. Marca. E desmarca quem não comprou mês passado. Olha que legal. Então aqui, ó, desmarquei dezembro, que eu estou em janeiro. Aqui eu venho filtro para os ativos. Então aqui a gente classificou uma carteira de clientes ativos que não compraram no mês passado. Então você começa a montar teu planejamento aqui de ligações, propostas e abordagem. Então aqui eu escrevo primeira semana. Pessoal, metodologia ARPA, a gente ensina como você vai fazer isso no dia a dia, tá? Aqui é só para uma memória de raciocínio de ação. Então, a primeira semana, vamos voltar aqui para vocês verem, a primeira semana eu ligo nos clientes que não compraram no mês passado. Por que eu faço isso? Vamos pensar um pouco. Quando você está na ligação, no mês, na visita, você criou várias propostas, várias ofertas, várias oportunidades, várias reuniões. Essa pessoa não fechou essa carteira, não fechou o pedido. Então, você pode fazer uma extensão do mês passado, fazendo na primeira semana. Por quê? O cliente que comprou no mês passado nem recebeu a mercadoria ainda na primeira semana. Então, você faz um complemento com a sua equipe, ou você, de ligações e visita para os clientes que não compraram. Com certeza, esses caras vão estar quentes. Você vai ver que você vai converter mais vendas. E para a segunda semana? Segunda semana é a semana de prospecção. Então, ali, como eu te falei, na metodologia, a gente tem uma organização de prospecção. Como prospectar, como fazer. Você lembra que eu falei que o escritório é generalista? Então, eu classifico os clientes potenciais. Então, eu venho aqui na minha carteira, eu tiro o filtro aqui, filtro novamente. E aqui eu tenho potenciais. A gente vai trabalhar na segunda semana.
Então, dentro da metodologia, lembra que eu falei que a gente tem uma maneira de fazer a prospecção juntamente com a rota lucrativa. Então, aqui já fizemos o mapa de trabalho da segunda semana. Dali você vai envolvendo dentro da metodologia a agenda, a reunião estratégica, o parceiro, o que você vai levar como parceiro estratégico e como você vai fazer a sintetização da alta performance em venda. E na terceira semana? Olha que legal, gente. A terceira semana você vai ligar para aqueles clientes que compraram no mês passado. Por quê? Eles já receberam a mercadoria, você precisa esquentar o fechamento do mês. Então ali, você vem aqui na nossa planilha, sempre a base da última compra, desmarca tudo e marca só o mês passado. Pronto! Achamos a ação da terceira semana. Então, terceira semana. O que você vai ganhar com isso? Essa galera que não comprou mês passado. Então, eu já tenho meu fluxo de trabalho de visitas, meu fluxo de trabalho de ações da terceira semana, ligações, ofertas. Então, assim, clientes que não compraram mês passado, como eu disse. E na quarta semana? Então, a gente já definiu as 3 etapas. Se você olhar na planilha aqui e fazer um filtro de ações, ó, e você vir aqui, você classifica, é a coluna Q, tá vendo? Olha como você vai começar o primeiro dia do mês fazendo negócios, fazendo escalonamento do seu trabalho. Classificar. Aqui, ó. Então você vem e classifica aqui pela Q, né? Você desmarca aqui e vai aqui na coluna Q. Então você vai puxar aqui a organização do menor para o maior. Olha lá, aqui o que vai acontecer? Você vai ter um planejamento de ação, uma esteira de ação, para você começar o seu mês de uma maneira organizada, de uma maneira prática, de uma maneira sintetizada, bem legal, que também a metodologia ensina o que você vai fazer em cada passo desse. Então, qual que é o resumo? Você já sabe o que você vai fazer na quarta semana. Se você tem o CRM, você vai registrar na agenda do CRM. Para quem não tem CRM, você põe aqui retorno. Então, conforme você vai ligando na primeira semana, dos clientes que não compraram, você vai pôr na data do retorno aqui. Vou retornar dia 20. Aí o outro vou retornar, ele não quer nada. Você vai fazendo um CRM aqui. Ah, me liga no dia 10. Você vai montando. Lá na quarta semana, você faz um filtro do que você precisa fazer. Então você vem, marca as vazias. Então aqui o Excel, o teu papel dá o que você tem que fazer na última semana. Com certeza você vai oxigenar suas vendas. Com certeza você vai deixar o seu escritório incrível, organizado. Primeira semana do mês, segunda semana do mês, terceira semana do mês e a quarta o grande fechamento. Geralmente, os executivos aqui do escritório não viajam na última semana do mês, faz somente o fechamento, vai para o front, vai ali com mira de sniper. A gente cria os processos da primeira semana, ligando quem não comprou, da segunda semana, ligando na prospect, marcando visita, visitando, na terceira semana, quem já comprou, e na última semana fazendo o grande fechamento. É claro, fazendo as métricas de tudo isso, com propostas, com ofertas e com apresentações incríveis. A metodologia ARPA foi criada uma organização dos meus 30 anos de carreira. A metodologia ARPA vai tirar você do modo sobrevivência e vai te levar a um escalonamento de venda em alta performance. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula, do nosso conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para ficar por dentro do conteúdo do meu canal. Ficou alguma dúvida? Deixe sua pergunta aqui nos comentários, que ela pode ser tema para os próximos vídeos.